Bom dia, meus amores. Hoje, mais uma videoaula de história. Nós vamos, então, concluir a unidade 6, aonde nós falamos sobre o início da construção de uma nação, quando o Brasil passa a ser independente, né? Nós falamos como foi esse processo, se logo no início foi vantajoso essa independência ou não. Então, tudo isso nós abordamos na unidade 6 do material. Bom, nós vamos concluir então, nós vamos aí agora para a página 187, o que eu aprendi, o que você aprendeu nesta unidade, ok? O Brasil, enquanto colônia de Portugal, não era considerado um estado, ele era uma colônia de Portugal. Isso só aconteceu após a independência, em 1822. A Conjuração Mineira, ocorrida entre 1788 e 1789, foi um movimento que buscou transformar Minas Gerais em uma república e contou com a participação da elite. Durante a colonização, os jesuítas tinham por objetivo catequizar os indígenas. Já os bandeirantes desejavam escravizá-los. Como consequência, houve diversos conflitos entre os colonos e os padres. A Conjuração Baiana, ocorrida em 1798, teve ampla participação popular. Entre suas propostas estavam a proclamação da República e a abolição da escravidão na Bahia. Então, tudo isso foram assuntos abordados nesta unidade. Agora, crianças, vocês irão responder das páginas 180 a 186 e a página 188 também, tá? Então, nós temos aí alguns exercícios. Na página 180, no Mãos à Obra, número 1, assinale V nas frases verdadeiras e F nas falsas. O Estado é composto por população, território e governo próprio. Nós falamos isso na aula anterior. Para um Estado existir, ele tem que ter população, ele tem que ter território, ele tem que ter um governo próprio. O Brasil se formou como um Estado a partir da chegada dos portugueses em 1500? Foi? Os portugueses chegaram e o Brasil se tornou um Estado? Acabamos de falar que não, que o Brasil só se tornou um estado quando ele se tornou independente, né? Quando ele deixou de ser colônia de Portugal. Quando se formou como estado, o Brasil aboliu a escravidão? Quando o Brasil se tornou independente, acabou a escravidão, não tinha mais escravos? A gente sabe que muito pelo contrário, né? Que muitos, inclusive, carregavam aí o lixo da cidade, o esgoto, faziam serviços que as pessoas não queriam fazer, né? Número 2, relacione as duas colunas, tá? Letra A, Tomé de Souza. B, jesuítas. C, bandeirantes. Paulistas que adentraram o sertão em busca de indígenas para escravizar. Foi quem? Governador-geral da colônia, designado pela coroa portuguesa. Quem foi o primeiro governador-geral da colônia? Padres da Companhia de Jesus que tinham como objetivo propagar o catolicismo na colônia. Quem eram? Número 3. Ao desembarcar no Brasil, Tomé de Souza tinha uma missão a cumprir: ocupar e administrar a colônia. Explique como isso foi feito, tá? Quando Tomé de Souza chegou, ele deu conta de governar sozinho ou ele teve que chamar pessoas para ajudá-lo? Como que isso aconteceu? Como é que foi esse controle aí da colônia, ok? Lá atrás é só vocês voltarem lá, que nós grifamos isso daí. Número 4, os colonos paulistas auxiliaram os padres jesuítas a se fixar no Planalto de Piratininga. Porém, a cooperação entre eles durou pouco tempo, ou seja, os paulistas, que eram os bandeirantes, e os jesuítas, que eram os padres. Letra A, complete os quadros a seguir, identificando por que isso aconteceu. Por que os jesuítas e os bandeirantes tiveram um conflito? Qual era o interesse dos jesuítas em relação aos indígenas? A gente sabe que eles queriam socializar, inserir esses índios na sociedade e catequizar esses índios. E qual eram os interesses paulistas? Escravizar os índios, né? Colocá-los para trabalhar
como escravos. Então, por isso que houve essa divergência, ok? Certo? Vocês podem explicar aí um pouco mais essa questão. Letra B, na página 182. A qual conclusão é possível chegar com as informações dos quadros? Ou seja, que conclusão você chegou em relação aos interesses dos jesuítas e dos bandeirantes, que eram os paulistas? Que conclusão que a gente pode chegar? Tá bom? Ok? Então, eles tinham os mesmos interesses? Ou os interesses eram diferentes? Qual é a conclusão que você chegou? Número 5. Quando foram encontrados ouro e pedras preciosas em Minas Gerais, a coroa portuguesa criou algumas instituições para ter maior controle sobre essas riquezas. Descreva a função de cada uma delas no passado. Nós grifamos isso lá. Qual era a função da Câmara Municipal no passado? O que ela fazia? Ela controlava o quê? Né? Nós vimos lá, controlava as atividades comerciais, né? A pecuária, o comércio, a questão da agricultura, né? Os produtos que eram produzidos e comercializados. Já a casa de fundição cuidava do quê? Dos metais preciosos, do ouro derretido, né? Que era colocado lá o selo real, né? Então, vocês vão escrever aí qual era a função de cada um, o que cada um fazia. Tia Grazi, inclusive, acabou de falar um pouco aí sobre essas funções. Número 6. Assinale a alternativa que contém as palavras que completam corretamente a afirmação abaixo. Uma das formas de controle criada pela coroa foi o quê, gente? O que eles cobravam? Como é que era o nome daquele imposto lá? O imposto pelo qual 20% de toda a extração das minas deveriam ir para a coroa portuguesa. Mas, devido à queda de extração do ouro, a população mineira não conseguia pagar os impostos e, para não ter prejuízos, a coroa portuguesa estabeleceu outro tipo de cobrança. Como é que era o nome dessa outra cobrança? Que ia lá e tomava tudo que a pessoa tinha? Tá? Tipo de cobrança de todos os impostos atrasados dos habitantes da capitania, que consistia na invasão das casas por funcionários da coroa para confiscar bens que pudessem saldar as dívidas dos impostos. Então, qual a alternativa que completa essa frase? A, ouro e a bandeira. B, o quinto e a derrama. C, a derrama e o quinto. D, a bandeira e a derrama. 7. Quais foram os principais grupos que participaram da Conjuração Baiana? Ou seja, quem participou da Conjuração Baiana? A gente sabe que foi algo que surgiu pelas pessoas com baixa renda, ou seja, foi assim uma revolta popular. Quem eram as pessoas que participaram dessa revolta popular? Tá bom? Número 8. Por que a Conjuração Baiana também é chamada de Revolta dos Alfaiates? Acabei de falar, né? Porque foi feita por pessoas de baixa renda, população mais pobre, né? Não era da elite, né? Essa revolta. Iniciou aí por uma população diferenciada do que as pessoas estavam acostumadas. Com a orientação da professora, destaque os adesivos do material complementar e colhe-os a seguir. Então, vamos lá, gente. Lá na página 247, aqui, ó, nós temos essa partezinha aqui, tá? Da unidade 6, que vocês vão colar aí. Qual é o tipo de governo instituído pela coroa portuguesa no Brasil com o objetivo de centralizar a administração da colônia? Era o governo geral. Você vai pegar aqui o adesivinho de governo geral e vai colar, tá bom? Colonos e religiosos que entraram em conflito ao longo do século XVII por causa de diferença de interesse em relação aos indígenas, que eram os bandeirantes e os jesuítas. Movimento de independência da região mais rica em ouro do Brasil no século XVIII e que contou com a participação de grupos de elite. Né? Como é que era o nome desse movimento que aconteceu lá em Minas Gerais? É a Conjuração
Mineira, tá? Movimento de independência que contou com a participação de alfaiates, defendia a libertação dos escravizados e a instauração de uma república, que era a Conjuração Baiana. Processo histórico que teve início em 1808 com a chegada da família real ao Brasil e terminou em 1822 após a emancipação do Brasil em relação a Portugal, que foi a independência do Brasil. Escravizados que ao longo do século XIX tinham a função de levar os dejetos da população das cidades até os rios e mares, carregando um barril sobre a cabeça. Eram os escravos, mas eles eram chamados de tigres, né? Então, vamos lá, continuando. Número 10. Quem eram os escravizados conhecidos como tigres? Por que recebiam esse nome? Nós falamos sobre isso lá atrás, inclusive grifamos na aula anterior, né? Está lá. Número 11. Sobre o processo de independência do Brasil, identifica a afirmação incorreta e reescreva no caderno corrigindo-a, tá? Então, vocês vão marcar qual é a incorreta, vão passar a margem no caderno, vão fazer o cabeçalho e vão colocá-la assim. Resposta do número 11 da página 185. E vão escrever a frase de forma correta, ok? Continuando, número 12. Observe a imagem aí. Nós temos aí os escravos, né, gente, fazendo a parte de comércio, tá? Na cidade. Aí a letra A pergunta: marquem o X na alternativa que corresponde corretamente à análise da imagem anterior. A escravidão no Brasil ocorreu apenas nas áreas rurais, onde se localizavam os engenhos de açúcar e as fazendas de café? Ou em todas as atividades produtivas da sociedade brasileira, no campo ou na cidade, era possível encontrar o trabalhador escravizado? Com a descoberta de ouro na região de Minas Gerais, todo o trabalho escravo foi direcionado para a extração de metais e pedras preciosas? Será? Aí fica nítido, né, gente? É só observar a imagem. Letra B. Descreva a atividade produtiva realizada pelos trabalhadores escravizados na imagem. O que esses trabalhadores estão fazendo, né? Eles estão na cidade aí, vendendo produtos diversos, né? Tecidos, cestos, vassouras, alimentos. Então, eles estão aí na cidade fazendo várias atividades. Em seguida, vocês vão até a página 188, tá? Onde nós vamos falar um pouquinho sobre a Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates. Local: aonde aconteceu a Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira? Minas Gerais. E a Conjuração Baiana? Na Bahia. Período, ou seja, em que ano que cada uma aconteceu? Causas para a organização do movimento, ou seja, por que eles organizaram esses movimentos? Objetivos, ou seja, o que eles queriam com esses movimentos? E como terminou? Né? Sabemos que não terminou de uma forma legal, que não terminou como eles queriam, né? Inclusive a Conjuração Baiana nem chegou a acontecer, né? Porque eles mataram os representantes. Então, tudo isso vocês vão colocar aí para concluir essa atividade, certo? Ok? Então, hoje é isso. Logo mais eu te agradeço, coloco o gabarito para vocês aí da nossa aula de História hoje, concluindo a unidade 6. Beijos e até a próxima aula, meus amores.